Olá pessoal, meu nome é Bruna Araújo Pires. Juntamente com Luane Bernardo de Medeiros, vamos falar sobre a fisiologia da cicatrização. Os objetivos de aprendizagem são identificar as estruturas do sistema tegumentar e descrever as etapas do processo de cicatrização. O sistema tegumentar, ele possui algumas funções importantes no nosso corpo, que são a de proteção, termorregulação e a percepção sensorial. Os componentes são a pele e seus anexos, que são as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, pelos e unhas. Sobre a pele, ela é o maior órgão do corpo humano em peso, cobre uma área de cerca de 2 metros quadrados e pesa cerca de 5 quilos, o que corresponde a 7% do nosso peso corporal. A espessura ela varia de 0,5 milímetros até 4 milímetros. No entanto, essa espessura ela é a menor espessura das pálpebras e a maior espessura dos calcanhares. No entanto, na maior extensão do corpo do indivíduo, a espessura ela varia de 2 a 3 milímetros de espessura. Aqui a gente tem um modelo das camadas da pele. A camada mais externa é a epiderme. Ela tem como característica ser avascular. A camada intermediária é a derme, tendo como característica a vascularização, e a camada mais interna é a hipoderme, que está aqui representada pela tela subcutânea. Então, o processo de cicatrização, ele é um processo sistêmico, ou seja, ele não é algo local, ele envolve outros sistemas, como o circulatório, vai depender também da nutrição do indivíduo. É um processo extremamente dinâmico que compreende eventos celulares, moleculares e bioquímicos. Todos esses eventos contribuem para que o reparo do tecido ele venha a acontecer. Carrel, em 1910, descreveu o processo de cicatrização em cinco etapas: a inflamação, proliferação celular, formação do tecido, granulação, contração e remodelação da ferida. Clark, em 2015, descreveu o processo em 3 etapas: fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e fase de remodelação ou de maturação. Essa imagem ilustra as seguintes etapas: a hemostasia, que acontece ao mesmo tempo que a inflamatória. Isso acontece exatamente no momento que ocorre o ferimento. Então, essas duas etapas elas são sobrepostas. Tanto a parte de hemostasia quanto a de inflamação elas ocorrem ao mesmo tempo. Depois vem a fase de proliferação ou proliferativa e de remodelamento do tecido. Esse gráfico ele ilustra bem as etapas da cicatrização ocorrendo na linha do tempo. Aqui, desde o momento onde houve a lesão, ocorre a fase de hemostasia e inflamação, em seguida a fase de proliferação e encerrando com a de remodelagem do tecido. Nessa fase de hemostasia, ocorre o tamponamento dos vasos sanguíneos. Após a lesão endotelial, vai ocorrer como primeira resposta a vasoconstrição. Em seguida, a deposição de plaquetas. Essas plaquetas vão formar o que a literatura chama de trombo branco. Após essa formação do trombo branco, essas plaquetas começam a aprisionar os eritrócitos e vão formar o que Uri Pereira e Balbin, em 2005, chamam de trombo vermelho. Isso é essencial para a formação da matriz preliminar do reparo. Essa figura, ela já ilustra a fase de hemostasia, onde existem a liberação de fatores de crescimento, que vão ser essenciais para a fase inflamatória. E elas acontecem, acontecem realmente ao mesmo tempo. Na formação desse tampão plaquetário, nós temos aqui os eritrócitos e as plaquetas, e nesse local aqui, o epitélio, na verdade,
o endotélio, as fibras colágenas danificadas. Assim que acontece essa lesão, as células elas se comunicam de modo que há uma agregação aqui plaquetária. Então, as plaquetas elas começam a ativar umas às outras por meio do mecanismo de controle de feedback positivo. Então, quanto mais plaqueta é ativada, mais ativação plaquetária vai acontecendo. Isso tudo para haver o tamponamento do vaso sanguíneo. Aqui nessa outra figura a gente já tem a formação do tampão plaquetário. Nesse caso é o tampão branco, né? O trombo branco. E em seguida vai haver o aprisionamento dos eritrócitos. E esse aprisionamento dos eritrócitos vai caracterizar, vai configurar o trombo vermelho. Aqui a gente tem algumas imagens, algumas sequências de imagem exatamente desse processo de coagulação do sangue. Isso tudo para que o indivíduo ele não perca muito sangue e esse sangue venha a ser estancado. Com relação à fase inflamatória, ocorre a estimulação e ativação plaquetária por mediadores. Então, juntamente com a fase de hemostasia, ocorre a fase inflamatória. E aí as próprias plaquetas, elas vão liberando fatores para que haja essa mediação e desencadeamento de toda a cascata de eventos. Ocorre essa liberação de fatores de crescimento. Proteínas envolvidas nesse momento são fibrinogênio, a fibronectina e a tromboplastina, e ocorre a chegada de neutrófilos. Os neutrófilos eles migram para a superfície da ferida, formando uma verdadeira barreira para proteger aquele ferimento de infecções. Isso tudo vai ocorrer também por quimiotaxia, ou seja, mediadores químicos, as próprias células envolvidas, elas vão liberar mensagens, informações para que todo o processo de cicatrização ele seja disparado. Nessa imagem, a gente tem a ilustração da fase inflamatória, os neutrófilos em ação com sua função antimicrobiana, intensa atividade de neutrófilos, também atividade de monócitos, onde eles apresentam uma função fagocitária e também fator de crescimento, liberação de fator de crescimento, de fatores de crescimento que vão favorecer o reparo do tecido subsequente. Oi pessoal, eu me chamo Luane e eu vou estar dando continuidade às etapas da cicatrização que foram iniciadas por Bruna, mas vou abordar um pouco mais agora as fases proliferativas e a fase de remodelação. A fase proliferativa ela constitui o marco inicial da formação da cicatriz, por ser caracterizada pela proliferação do tecido de granulação, que é o tecido que vai realizar o preenchimento da ferida no lugar daquele tampão hemostático que foi criado inicialmente no momento da lesão. Ela inicia por volta do terceiro dia após a lesão e dura aproximadamente entre 2 e 3 semanas. E ela pode ser classificada em 3 subfases. Ela constitui-se de 3 eventos importantes, que são a neoangiogênese, a fibroplasia e a epitelização. Nessa imagem, a gente consegue visualizar melhor esses 3 eventos. O primeiro deles é a neoangiogênese, que diz respeito à formação de novos vasos sanguíneos, seguido da proliferação dos fibroblastos, ou fibroplasia, que aqui está representado de amarelo, e por fim, a fase de epitelização, que é a proliferação de novas células epiteliais que vão reconstruir. A neoangiogênese, como eu falei anteriormente, ela diz respeito à formação de novos vasos sanguíneos que vão proporcionar nutrição e vão aumentar o aporte celular àquele tecido que foi lesionado, possibilitando assim que ocorra. A fibroplasia
ela diz respeito à produção do tecido de granulação, que, como eu já falei, vai substituir aquele coágulo, aquele tampão hemostático que foi criado no momento da lesão, e vai ser o início da formação da cicatriz. Esse tecido de granulação ele é formado principalmente por macrófagos, fibroblastos, proteoglicanos, ácido hialurônico, colágeno e elastina. Eles são produzidos por meio dos fibroblastos, que por sua vez vão ser ativados pelos fatores de crescimento derivados de plaquetas e pelos fatores de crescimento de transformação beta. Esses fatores eles são liberados pelos macrófagos. Vão ativar esses fibroblastos para que ocorra a formação do colágeno tipo 3, que é o colágeno inicial, um colágeno mais imaturo. A epitelização diz respeito à formação de novas células epiteliais por meio dos fatores de crescimento epidérmico. Essas células epiteliais elas vão migrar pelas bordas da ferida, induzindo a contração da mesma, e vão formar uma matriz extracelular temporária, que é constituída por proteínas como fibrina e fibrina. Finalizadas as 3 subfases da fase de proliferação, a gente inicia agora a falar um pouco sobre a fase de remodelação, também chamada de fase de maturação. Ela ocorre por volta de 3 a 4 dias após o início da fase proliferativa e é marcada pela reorganização do tecido de granulação, que foi o tecido criado na fase anterior. Vai haver uma substituição do colágeno tipo 3, que foi o colágeno inicial, imaturo, pelo colágeno tipo 1, que é um colágeno mais espesso. E esse colágeno ele vai ser produzido e organizado de acordo com as linhas de tensão, formando assim um tecido cicatricial mais forte. Essa fase da cicatrização é a fase mais importante clinicamente, pois é preciso que haja um equilíbrio entre a produção e a destruição do colágeno, das fibras de colágeno. E qualquer alteração nesse equilíbrio ele vai levar à formação de uma cicatriz hipertrófica ou queloide. A maturação da ferida ela consiste justamente nesse remodelamento das fibras de colágeno, que vai resultar no aumento da força tênsil, ou seja, no aumento da força de tração da ferida da cicatriz, sem que haja necessariamente um aumento na quantidade de colágeno. Essa fase, em geral, os autores afirmam que podem chegar a durar até 1 ano, dependendo da proporção da ferida. Alguns afirmam que pode levar até 2 anos para ser concluída. E ainda assim, esse tecido ele vai apresentar uma menor organização do colágeno quando comparado ao tecido saudável, né, o tecido da pele que não foi lesado, e vai apresentar também uma redução de cerca de 20% da sua força tênsil. Aqui eu trouxe um pequeno vídeo para a gente recapitular essas fases de forma mais dinâmica, né, e mais rápida, onde mostra aqui a lesão que ocorreu, a lesão tecidual e, consequentemente, a lesão dos vasos sanguíneos, daí o sangramento, dando início à fase de hemostasia, onde os elementos celulares elas vão chegar até o local da ferida e a partir daí dá-se início à fase inflamatória, na qual vai ser apresentado, né, o calor, o rubor e todos aqueles sinais inflamatórios que a gente já conhece, por causa da ação dos mediadores. E aí ele traz a prostaglandina, né? Em seguida, a gente tem o início da fase proliferativa,
que vai ocorrer a formação do tecido de granulação, realizando o preenchimento, né, da ferida, substituindo aquele coágulo que tinha anteriormente. E, por fim, a fase de regeneração, no qual vai haver a substituição dessas fibras de colágeno tipo 3 pelo colágeno tipo 1. As novas células epiteliais migram, realizando a contração da ferida e fechando assim a ferida, dando início à fase de maturação, que vai permanecer aí até por 1 ano ou 2 anos, reorganizando as fibras de colágeno. E sempre é nessa fase ressaltando que deve haver sempre o equilíbrio na produção e destruição do colágeno, para que não haja formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides. E é isso, a gente pode concluir aqui nessas 4 fases que foram explicadas e resumidas nesse pequeno vídeo. Espero que tenha facilitado o entendimento de vocês e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada.